de Ranger FX4, essa picape aqui que resolveu aquela questão visual de cromados, né? Eu gosto muito da Storm, acho o visual da Storm até então a mais bonita. Agora, com a FX4, com os detalhes mais aventureiros, mais esportivos e menos cromado, eu acho que visualmente ela acertou a mão. E a diferença dela é que ela tem um interior muito mais refinado do que a Storm, então isso também me agrada. Eu vou mostrar para vocês agora. Ela tá um pouquinho abaixo da Limited, né? Custa aí na casa dos 290 mil reais e tem essa pegada um pouquinho mais aventureira. Pessoal, antes da gente começar o vídeo da Ranger, eu vou fazer um único pedido. Vocês sabem que eu não peço nada aqui no canal, mas hoje, carinhosamente, eu vou pedir para vocês entrarem lá no meu Instagram, michellej.73, mete o dedo no like em qualquer foto, se inscreve no meu Instagram. Então, assim, eu nunca fico pedindo muita coisa aqui, então é o único pedido que vocês façam lá, ó, tá o card aqui, corre lá, se inscreve no meu Instagram e volta a assistir o vídeo da Ranger. Então, bora falar da Ranger. Olha como ela ficou interessante, né? Você tem aqui alguns apliques nas laterais, esses apliques de plástico, mas fica muito bonito. A roda em preto brilhante, aliás, preto brilhante é o que não falta aqui. Você tem também na grade frontal alguns detalhes. Na parte de baixo ali também do próprio para-choque. E atrás, vamos lá atrás, você também tem um preto brilhante aqui no para-choque traseiro, tá? Muito bonito, ficou um conjunto agradável aos olhos. Aqui nós temos o snorkel, que é um acessório e não muda a capacidade de submersão do carro, que são 80 centímetros. O adesivo FX4 e o estribo para entrar e sair com mais facilidade da monstrinha Ranger. E de novo, o interior ficou interessante, vamos dar uma olhadinha. Ah, ó, preto brilhante no puxador também. Estava aberto, eu acabei fechando. Já encontrei um pequeno grande problema aqui. A chave, ela é presencial? Não, ela tem que colocar aqui para dar partida. Não gostei, hein? Aqui você tem um volante multifuncional, bastante conhecido de todos vocês. Um detalhe em costura vermelha que acompanha vários outros lugares, ó. Você tem na lateral de portas, você também tem ele aqui na anopla. Você tem os detalhes no próprio banco, bem bonito e de bastante bom gosto essas costuras. O painel, aquele painel já também famoso Ford, né? Você tem ele analógico, aqui um pouco do digital. Acho que precisa de uma repaginada, assim como a central multimídia também precisa de uma repaginada. Ela é conectada ao Apple CarPlay Android Auto, mas apenas por cabo. E esses gráficos, gente, eu realmente acho, eu falo isso desde que eles lançam o carro. Toda vez eu falo a mesma coisa, tá até cansativo. Então, esquece isso já, não vou mais falar. Acho que esses gráficos são desatualizados. Aqui você tem um acabamento em cinza brilhante, não chega nem a ser um preto, mas de muito bom gosto, que segue a lateral também de porta. Aqui, ó, você tem esse mesmo acabamento e também no puxador da porta, tanto para os passageiros dianteiros quanto para os passageiros traseiros. Aqui a gente tem os comandos do ar-condicionado, ele é dual zone apenas para a dianteira, para os ocupantes dianteiros, não tem a saidinha do ar-condicionado na traseira. Ali abaixo, duas entradas USB, você tem duas tomadinhas 12 volts aqui. Já mais abaixo a gente encontra o bloqueador do diferencial, né? Então você pode travar aqui o diferencial. Você tem também o auxiliar de descida em rampa e controle de estabilidade de tração. Aqui está o coraçãozinho da Ranger, então você pode andar 4x2, 4x4 ou 4x4 reduzida. Quando vai trocar, você precisa colocar em N. Então a gente traz a alavanca aqui, coloca em N e faz a troca para o 4x4 ou 4x4 low. O câmbio a gente consegue trazê-lo para drive, trazer a alavanca do câmbio para a esquerda, eu consigo reduzir as marchas aqui ou aumentá-las por aqui. Detalhe, a gente não tem pedal shift no volante, então a troca teria que ser feita pelo câmbio exclusivamente. Temos também dois porta-copos, a alavanca do freio de mão com o detalhe da costura, um apoio de braço, segue a costura aqui, com um porta-objetos. Opa, tem o documento do carro neste porta-objetos e mais abaixo nós temos
com realmente um porta-objetos gigante, que cabe muita coisa ali, tá? Mas não tem nenhuma tomadinha. Seguindo, com relação ao acabamento que eu tava falando pra vocês, o banco é de muito bom gosto, eles acertaram a mão, tá? Um banco bonito, visualmente interessante, e o que me chateava um pouco na Storm, que não tinha detalhe nenhum e não tinha um acabamento mais primoroso, na Ranger FX4 temos. Então é um carro bastante legal visualmente, externo, e um requinte maior no interior. Controle elétrico dos bancos dianteiros apenas para o motorista. Uma observação importante, a gente não tem a regulagem de profundidade, somente de altura do volante. Então isso me chamou bastante atenção de forma negativa. Para entrar e sair da picape é muito tranquilo. Minhas pernas também, ó, eu tenho 1,73 m, com relação ao banco da frente sobra bastante espaço. O que não sobra espaço é para quem senta no meio, porque a gente tem uma elevação muito grande desse túnel central, mas, como vocês estão vendo, tá vendo o acabamento aqui das borrachas? Eu achei bem interessante o acabamento desse carpete. Aqui a gente tem uma tomadinha 12 volts e não tem a saída do ar-condicionado. O banco segue aquele acabamento bonito do banco dianteiro, você tem o cinto de 3 pontos. A inclinação para quem vai atrás de uma picape nunca é muito boa, mas o entre-eixos dessa picape é bom, então a inclinação também não é tão ruim. Na caçamba a gente tem 1.180 litros, não tem um amortecedor, olha, desce sem amortecedor, tem que tomar cuidado. Você tem essa maleta aqui na lateral com aproximadamente 40 litros de capacidade. Ela é um opcional, a descrição completa desse carro está abaixo aí do vídeo. E também o Santo Antônio, que também é um opcional. No motor nós temos 200 cavalos, esse aqui é aquele 3.2, com aproximadamente 47 kg força-metro de torque. Então realmente é um conjunto incrível, fora o fato de ter a tração 4x4, 4x4 reduzida e o bloqueio do diferencial. De cara, o que chama muita atenção é esse ruído na cabine, né? Esse ronco mais forte. Um pouco vem da questão de você ter realmente aquele snorkel ali, que faz um ruidinho também diferente. Mas a acústica do carro não é tão grande, então a gente escuta assim o rolar dos pneus. Como a gente tem um pneu all-terrain, que é um pneu misto, ele acaba sendo mais ruidoso naturalmente, mas aí o fato também da acústica do carro não ser tão grande, a gente escuta esse ruído do pneu na cabine. Não é só o barulho do motor ou só a questão do snorkel, mas você escuta um pouquinho mais. Vou reduzir aqui só para dar o gostinho, né, de vocês sentirem um pouquinho o ronco e o motor. Pé no fundo, ó. Opa, entrou um carro aqui na minha frente. Vou sair para marginal. Ó, aqui em São Paulo é isso, ó, tá vendo o motoboy? Ele veio classificando. Nós já estamos no limite da rodovia, que é 60 km por hora. Teoricamente não poderia passar ninguém mais rápido que isso pela lateral esquerda, mas o cara vem a 80. Bora lá, vou esticar aqui. Tá vendo que gostoso que é um motor diesel? Ele é muito forte em baixa, né? Agora eu vou voltar no drive aqui, vai cair o giro. Só para vocês sentirem mesmo um pouco do ronco. Pro dia a dia a picape ela é bastante macia. Eu acho que ela devia ser um pouquinho mais bem calibrada, essa suspensão. A gente ficar pulando dentro. Isso é do DNA de picapes, né? Você ficar realmente um pouco mais desconfortável aí dentro da picape, em buracos, em ruas não bem pavimentadas. O consumo está na casa dos 8,5 na cidade de diesel e 9,8, 10 na estrada, o que não é um consumo muito atraente, é um consumo ok, mas não chega a ser extremamente atraente. O que eu acredito que fica devendo é a questão das assistências e das tecnologias, né? Obviamente que a gente tem um outro conceito, porque picape tem uma performance off-road e não teoricamente uma performance dinâmica, né, de pista, estrada e tudo mais. Mas algumas já vêm equipadas com ACC, por exemplo, que deveria ter, que ajuda bastante nessa situação de trânsito, por exemplo.
num alerta de colisão, algumas outras tecnologias que poderiam facilitar, né, o nosso dia a dia. Aquele nosso boa garoto, é garota, né, picape, é ela no feminino. Então, obrigada, foi muito legal essa experiência, queria ter rodado mais com ela. De verdade, gostei muito dessa nova Ranger FX4. Olha o BMW que vai passar aqui. Veio classificando, viu? Ó, ele tá 80 por hora nessa curva. Olha isso, que bonitinho. Gente, essa então é a Ranger FX4. Ela basicamente traz remete, né, essa ideia mais aventureira, a parte exterior, mas no interior realmente mais sofisticado como a Limited. Então ela tem essa mistura dos dois mundos. Eu confesso que a picape mais bonita para mim da Ranger é a Storm. Eu sempre gostei, falei, tem vídeo aqui no canal, aliás. Aliás, tem muito vídeo de Ranger no canal aí. Dá uma olhada que a gente tem a Limited, tem a Storm, agora tem a FX4, mas ela vai mudar e ela vem muito mais com aquele visual do que tem a Maverick hoje, do que tem a linha do Bronco, então ela vai mudar bastante o visual. A pergunta é, Michele, compra agora ou não compra agora? Eu vou avaliar duas coisas, tá? Primeiro, vem em 2023, não vem em janeiro, né? Então pode ser que demore um ano. Se a gente está no meio do ano de 22, esse vídeo está sendo gravado em junho de 22, pode ser que a nova picape venha até o primeiro semestre do ano que vem, e aí você está falando de quase um ano de espera. Se você pode esperar um ano, ótimo. Se você não pode esperar um ano, qual a vantagem, de repente, de você fazer uma compra, pensar em uma compra agora? O mercado está entrando para uma recessão, os juros, né, a inflação aumentou muito, juros, aumentou tudo. Então todo o mercado, toda a cadeia de abastecimento, toda a matéria-prima tem aumentado bastante. O que não aumenta é o nosso salário, mas o resto está aumentando bastante. Então o cenário não é bom, infelizmente não é bom, e provavelmente a picape nova deve vir ainda mais cara que essa. Então, se essa já está cara, a próxima provavelmente virá mais cara ainda, se continuar exatamente nessa linha com a inflação. Para vocês terem ideia, fontes seguras de que o mercado, por exemplo, de imóveis nos Estados Unidos subiu 40%, 45% o imóvel lá. Então, se lá nos Estados Unidos está refletindo, com toda certeza a gente vai sofrer também aqui. Então, a dica é, se você não pode esperar, precisa comprar realmente uma picape, tem que comprar por necessidade, por uso ou por gosto e tem dinheiro sobrando, ótimo, acho que é um momento. Esperar um pouco mais, se continuar a guerra da Ucrânia, não estabilizar o mercado e a inflação continuar nesse ritmo, tudo que a gente vai ver pela frente vai ser mais caro do que o que a gente está vendo hoje, né? Enfim, é desesperador assim. Mas eu não queria terminar esse vídeo com esse desespero, então espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do review. E pessoal, aos poucos eu estou retornando às gravações. Queria agradecer vocês que ficaram aqui, que assistiram meus vídeos até agora. Os vídeos estão bombando, o canal tá lindão, tô super feliz e orgulhosa. A fase da minha gravidez, uma gravidez gemelar, foi difícil, porque eu tava com muita falta de ar. Tava sem condições de realmente físicas, né, de gravar, gravei o máximo que eu pude para vocês, então a gente deu uma diminuída no ritmo do canal. Eu estou retornando aqui aos poucos, espero que vocês continuem comigo aqui, obrigada mesmo pela força, pelo apoio, porque os vídeos estão com 100, 80, 100, 130 mil views, então realmente um canal com 136 mil inscritos e ter esse engajamento é bastante acima da média. Vocês sabem que é orgânico, a gente não coloca investimento, não coloca o dinheiro aqui para o canal subir, então tudo muito orgânico e eu estou muito feliz, muito orgulhosa de ter vocês aqui. É muito legal contar com a participação de todos, muito obrigada mesmo. E se você está aqui até agora, eu vou te pedir aquele favor que eu te pedi no começo do vídeo. Vai lá no meu Instagram, se inscreve, que essas ferramentas, eles estão derrubando muito o engajamento orgânico. É difícil a gente crescer organicamente, a maioria pede, né? Você acaba entrando naquele looping de colocar dinheiro, e isso é uma coisa que a gente tenta evitar ao máximo, briga para não fazer. Então eu gostaria de contar realmente com a colaboração de vocês lá no Instagram, tá bom?
Obrigada, espero que vocês tenham gostado desse review. A Ford Ranger é uma picape que me agrada, sempre me agradou muito, e essa aqui, especialmente essa versão, para mim, ela ganhou o espaço da Storm, ela é a mais bonita no meu coração. Até rimou. Beijos, fui, até a próxima. Tchau!